Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando com mais um devocional. Iniciando agora o livro de Romanos. E olha, foi surpreendente a história que nós vimos no livro de Atos. Começou a história dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos, depois começou a história de Paulo, e aí Paulo deu continuidade. E aí no livro de Atos foi um resumo da história da igreja primitiva. Você já percebeu que tudo era sobre Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado. Como nós vimos que Paulo foi para Roma, e em Roma ele passou vários momentos ali, então ele vai começar agora, vai nos contar um pouco da carta que ele escreveu aos romanos, tá? Para a igreja que estava em Roma, e é o que nós vamos ver agora, a partir desse momento. A partir das cartas de Paulo, porque Lucas contou a história, mas é agora que Paulo vai começar a escrever. O próprio Paulo, você vai perceber que algumas cartas aqui, são 13 cartas que ele escreveu, e ele vai dizer, eu, Paulo, de próprio punho escrevi. Algumas cartas ele ditava e as pessoas escreviam para ele. É aqui que começa agora a história da igreja primitiva. Quando eu falo assim, nós precisamos ser uma igreja apostólica, é baseada na explicação que Paulo dá aqui sobre o que é a igreja de Cristo, o que é verdadeiramente servir a Cristo, o que é servir a Deus. Vocês perceberam nos capítulos que nós lemos de Atos que Jesus era o cabeça da igreja, o principal da mensagem deles, e eles eram enfáticos em testemunhar sobre a ressurreição de Cristo, sobre o arrependimento e a vida com Deus. Então agora vamos ver Romanos capítulo número 1. Começa dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então ele já começa aqui dizendo que ele é servo do Senhor Jesus Cristo e que ele foi chamado para ser apóstolo. Eu não fui apóstolo me intitulando apóstolo. Hoje as pessoas intitulam apóstolo, né? As pessoas... Esse dia eu estava vendo um rapaz que, assim, precisava, no meu ponto de vista, se preparar muito para fazer a obra de Deus. Não daria para, se ele chegasse e perguntasse assim, pastor, o que eu preciso para fazer a obra de Deus? Eu diria, olha, senta e aprende. Mas esse rapaz agora adotou o título de apóstolo, ou bispo, sei lá, alguma coisa assim. Então você vê que hoje as pessoas, elas nem são chamadas, mas elas acham que são e já adotam o título. Aqui Paulo disse, eu fui chamado, primeiro eu sou servo de Jesus Cristo, porque não tem como você ser apóstolo, ser quem quer que você quer ser, sem você se tornar um servo de Jesus. E servo de Jesus é aquele que serve às pessoas com amor, com dedicação, com respeito, sem trair a confiança das pessoas, sem enganar as pessoas, sem ludibriar as pessoas. Nós temos visto agora, nesse período eleitoral, quantos pastores, para mim, olha, sinceramente, eu estou tão triste. Eu estou tão triste, amigos. Às vezes, até a minha esposa, minha filha fala, não fica vendo não, mas não tem como, porque a gente está no meio, né, e acaba chegando para a gente, mas o que tem de pastores fora, totalmente fora do que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo tem nada a ver com isso aí. Peço perdão você que talvez se chateou com algum pastor, né, com alguns pastores até que a gente conhece. Peço perdão por, às vezes, você ter sido ofendido. Eu quero dizer a você que Cristo Jesus, a palavra de Deus, não é isso aí que eles estão fazendo. Eles estão equivocados, eles estão errados, fazendo da igreja um lugar, né, que não tem sido a casa de oração para todas as nações.
Então é muito feio isso, né? Então Paulo diz assim: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes. Pelo seu nome nós recebemos a obediência da fé, e tudo é por causa do nome dele, entre as quais sou também vós, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santo, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Nós falamos sempre graça e paz, né? Porque nós aprendemos com o apóstolo Paulo falar graça e paz. Então é uma saudação. Praticamente, eu lembro que criamos essa saudação, né? Desde o começo da saudação nossa, criamos graça e paz, graça e paz. E, enfim. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. A igreja de Roma foi sofrida, mas quando receberam a fé com firmeza. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter com vocês. Eu quero ir aí, não é para fazer reunião política, porque hoje tem vários pastores revisitando as igrejas, chamam de correntes, caravana disso, caravana daquilo. Aí fala assim, não, porque nós não fazemos campanha política, mas quando você vê lá, olha, vamos orar pelo fulano aqui, fulano, vem cá, olha por ele, olha pela família dele. Poxa, aí mente no altar de Deus, porque está dizendo que não faz, fazendo. Meu Deus, eu não ia falar, mas não aguentei. Não é verdade? Como é triste isso. E Paulo está dizendo aqui para nós, gente, dizendo assim, eu não deixo de orar por vocês, o Deus a quem eu sirvo em espírito. Nós temos que servir a Deus em espírito, tá? Versículo 9, não é com coisas naturais. Com coisas naturais eu sirvo a mim mesmo, as pessoas. Servir a Deus hoje é servir em espírito. Pedindo sempre em minhas orações, ele diz, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Eu quero estar aí com vocês para nós termos um momento especial e que esse momento especial haja conforto na vida de vocês. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa, como a minha fé, seja mutuamente consolados. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto grego a grego como a bárbaros, tanto a sábio quanto a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Ele está dizendo, eu já quis algumas vezes ir ter com vocês, mas fui impedido, ou seja, aconteceu alguma coisa e eu não pude ir. Quanto a ser impedido, pastor, o que acontecia? Paulo dizia que às vezes até o próprio Satanás impedia ele de mover de uma cidade para outra. Então aqui, especialmente, ele não fala qual foi o problema, mas nós entendemos que algumas dificuldades para que ele pudesse chegar até Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro judeu e também grego. Você queria achar esse versículo aí?
Você queria encontrar esse versículo, né? Não me envergonhe do evangelho de Cristo, aí marca ele, que agora você tem esse versículo aí com você. Eu não me envergonho do evangelho. E aí disse o versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Aqui agora o versículo 18 vai falar sobre o pecado e a condenação. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, tudo que Deus criou não tem mistura, ou é ou não é, né? Deus criou certo, né? É certo, na criação de Deus não tem dúvida na criação de Deus, tá? E é isso que Paulo está dizendo aqui. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Aqui Paulo está falando da humanidade, né, que foram se corrompendo e criando jeitos e costumes diferentes, obedecendo e servindo mais a criatura. No versículo de número 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, de aves e de quadrúpedes e répteis. Na verdade, hoje fazem imagem de Deus como se Deus fosse um animal, como se Deus fosse um ser que qualquer um pudesse criar. E aí diz, por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, a imundície para desonrar os seus próprios corpos. Pois estes, falando das pessoas, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Você percebe que hoje nós vivemos, parece que num tempo em que as pessoas servem mais a criatura do que o Criador? Percebe que hoje as pessoas estão preocupadas mais com as coisas do mundo do que em servir e agradar a Deus? Infelizmente, as pessoas estão desprezando o que Deus criou e criando as suas próprias doutrinas, seus próprios costumes, as suas próprias maneiras de dizer. E alguns até defendem, não, porque é assim que tem que ser. Olha só, versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Hoje, infelizmente, a sexualidade, ela está, infelizmente, no mundo, ela está pervertida, né? Está pervertida, e Paulo já dizia isso, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Hoje não acontece? As pessoas estão mudando hoje. Estão hoje fazendo coisas que, no fundo da alma, a pessoa sabe que não é o correto. E não adianta você falar para ela, não adianta você falar, olha, não faça isso, não venda o seu corpo, não se prostitui, olha, não faça isso, não se torne uma pessoa de promiscuidade. Quanto mais você fala, mais a pessoa quer fazer, sabe? Então nós temos que pregar a palavra e ensinar, está escrito aqui, ó. Quando a pessoa vê que está escrito aqui, os próprios olhos dessa pessoa vai se abrir e ela vai entender, poxa, não é isso que Deus quer para mim, eu vou mudar a minha vida. Então as mulheres, disse Paulo, mudaram a sua forma natural, né? E a contrário à natureza, ou seja, Deus criou homem e criou mulher, macho e fêmea, não tem um terceiro sexo, sem entrar em discussão, porque nunca quero discutir sobre isso, mas não existe um terceiro sexo. Embora muitas pessoas defendam, seria uma opção, que alguns chamam de opção. Mas como assim? Nós vamos ser mais do que o Criador que criou? Será que Deus errou? Em algum momento Deus errou
sobre a criação? Será que tem alguma coisa que Deus fez errado? Como diz aqui, ó, ou será que as pessoas estão, versículo 25, mudando a verdade de Deus em mentira? Ou será que as pessoas estão honrando mais a criatura do que o Criador? É o que o versículo está dizendo aqui, gente. Tá? Eu estou apenas reportando o que está escrito. Agora vamos falar sobre os homens. As mulheres mudaram o uso natural. E aí, o que fizeram aqui os homens? E, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Meu Deus, já tinha isso no tempo de Paulo, ó. Isso aqui é desde o tempo de Sodoma e Gomorra, sabia? Já existia, tá? E uma das razões da Sodoma ser destruído, o pecado lá, isso aqui era muito grande. Então, olha só, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, muita maldade, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Se você quiser praticar o erro, nós não vamos desprezar você, nós não vamos recriminar você, mas aqui diz a Bíblia que essa prática, ela vai ter uma recompensa, o erro vai trazer uma recompensa na vida da pessoa, vai gerar um erro na vida dela. E aí, o versículo 28, e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, que é a liberdade sexual, a pessoa, né, tem relação com quem ela quer, aí tem malícia, avareza, a pessoa nunca está satisfeita com nada, sempre quer mais, tem maldade, inveja, aí vem homicídio, né, que o homicídio aqui seria o ódio, contenda uns contra os outros, homicídio aqui é raiva, ódio no coração contra as pessoas que são irmãos, etc. Engano, também vem o engano, contenda e malignidade. Sendo ainda, disse Paulo, murmuradores, difamadores, tá? Difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Cuidado que começa tudo pela desobediência dos pais. Nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agrada dos que fazem. Então, veja bem, nós não podemos fazer e muito menos se agradar de quem faz. Agora, eu sempre digo que vai mudar o comportamento de uma pessoa, não sou eu. Eu posso conversar com a pessoa, eu posso trocar ideia com a pessoa, eu posso receber uma pessoa na igreja e não concordar com a prática dela, né? Você não precisa concordar com a prática que a pessoa tem para poder conviver com ela. Você pode conversar com ela, você pode comer com ela, você pode, né, tê-la no seu grupo de amizade, mas você mantém a sua postura de pessoa de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus, e até dizer, olha, eu gostaria de te respeitar, mas gostaria de ser respeitado porque eu não concordo com a sua prática. Então, assim, perante a Bíblia Sagrada, especialmente, agora você tem um livro de Romanos, capítulo 1, que é um dos, no Novo Testamento, que fala mais explicitamente sobre isso aqui, é o livro de Romanos, capítulo 1. Então, você já tem o livro de Romanos, agora dê uma abertura para você falar, nossa, pastor,
Eu não tinha ainda pensado nisso, né? Eu não sei qual era o grau desse problema na igreja de Roma, que Paulo já entra no primeiro capítulo já falando sobre isso. Quem sabe que em Roma havia tantas dificuldades das pessoas serem fiéis a Deus, como Paulo aqui explica para nós. Havia muita liberdade, libertinagem, e aí ele vai falar sobre o pecado dessas pessoas. As pessoas não estão satisfeitas, as pessoas mudam, as pessoas querem satisfazer mais a criatura do que o próprio Criador. Então, acredito que ficou aí um pouco explicado. Você pode conviver com a pessoa e não aprovar o que ela está praticando. Aí é ela com Deus. Eu não sou aval de ninguém. Eu não tenho que concordar com você ou apoiar você. Se você pergunta a minha opinião, você sabe que eu sou contra. Você sabe que a minha opinião é contra agora. É você que decide, porque a vida é sua, tá bom? Vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela generosidade de estarmos aqui. Estamos diante do Senhor, agradecidos e agradecendo pela graça que o Senhor nos dá, pelo poder e ajuda que o Espírito Santo proporciona a cada dia. Esse capítulo 1 de Romanos é um capítulo que abre a nossa cabeça e, ao mesmo tempo, o capítulo nos ensina, meu Deus, o que fazer. Eu sei que o Senhor nos criou para ser quem somos e existem pessoas que ainda o diabo está confundindo a cabeça delas. E aí eu peço a intervenção do Senhor de forma forte, de forma direta na vida de todos que oram comigo nesse momento. Ó Pai, amado e Senhor querido, venha nos ajudar, porque nós precisamos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Bem, bem-vindos ao livro de Romanos. Vamos prosseguir já o capítulo 2. Paulo vai falar sobre a imparcialidade de Deus, mostrando que Deus não é parcial, tá? Deus, ele julga segundo a reta justiça. Se você quiser ouvir depois novamente o capítulo 1, só para você entender essa última parte aqui, que Paulo está condenando o pecado, e especialmente falando do pecado que as pessoas cometem, como adultério, e alteram a forma como as coisas eram para ser. Pessoas acabam servindo aos desejos das criaturas e não seguindo a regra estabelecida pelo próprio Deus. Qualquer pessoa que quiser pedir a Deus a direção, eu tenho certeza que o nosso bom Deus, nosso bom Pai, dará a direção para qualquer pessoa segui-lo com amor, com justiça e com verdade. Deus abençoe. Até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus. Até lá.